Louva ao Senhor. Igreja vitoriosa, eu disse louva ao Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo que Ele está a fazer na tua vida. E eu oro que todas estas bênçãos, vindo de todos os ministros e dos coros, eu oro que as bênçãos serão permanentes nas vossas vidas em nome de Jesus. Você já não vai cair e levantar. Você já não vai andar à frente e depois recuar atrás. A vitória do poder de ressurreição de Cristo vai habitar permanentemente em cada vida em nome de Jesus. Ouvimos muito, aprendemos muito. Parece que talvez precisamos encerrar. Mas as bênçãos de Deus são inexaustáveis. Muito mais cairá sobre a tua vida novamente. Eu vou receber mais. Eu vou receber mais. O teu cálice vai transbordar em nome de Jesus. Pai, obrigado pela esta hora. Obrigado pelo teu povo que estão vivos, acordados e ativos. E disposto para receber. Embora que já aprofundamos muito mais, Senhor, eu oro que o teu povo não vão suportar tudo em vão em nome de Jesus. Grandes bênçãos, maior bênçãos, grande manifestação, maior manifestação, você dará a cada um em nome de Jesus. Abençoa a todos os nossos líderes, abençoa a todos os nossos obreiros, abençoa a todos os nossos protocolos e cantores e todas as seguranças e todos aqueles que estão a fazer os seus melhores para que esta mensagem possa nos chegar assim que está a nos abençoar. Abençoa-os também em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, aquilo que eles não estão a pedir e o Senhor sabe que é bom para eles, dá a eles em nome de Jesus. Mais abençoados que são, mais abençoados também seremos. Pedimos, Senhor, abençoa a todos nesta hora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus nós oramos. Deus já te abençoou. Pode sentar nas bênçãos de Deus. Estamos a ver Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Eu estou a ler o versículo 9. Versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. O Senhor está a orar por vós. Os apóstolos estão a orar por vós. Os nossos líderes estão a orar por vós. E de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aqui falou sobre a nossa dignidade, porque Cristo morreu por nós e foi sepultado, e porque Ele ressuscitou, e porque Cristo já subiu ao céu, por causa deste poder de ressurreição, agora podemos ser dignos. E Ele disse que Ele disse dignamente, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Tu vais agradar ao Senhor. Quando falamos sobre a dignidade, entende que não é todo mundo que está digno de estar na presença de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. A raça caída está separada de Deus Altíssimo. Mas assim que se arrependemos, abraçamos o Senhor, e o sangue de Jesus nos lava, nos limpa, e os nossos pecados são esquecidos. Agora somos dignos de aproximar a presença de Deus. Somos dignos de entrar no verdadeiro e próprio reino. Somos dignos de ter os nossos nomes escritos no livro do céu. Somos dignos de desfrutar toda a herança dos santos. E somos dignos de
trabalhar para o Senhor, dignos de herdar a herança que nos foi dada aqui na terra e na glória lá em cima. E quando deixamos este mundo, seremos dignos de estar no céu. Deus vai te fazer ficar digno. Deus vai te dignificar para estar no céu para sempre. Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e 5. Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e 5. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Dignificado pelo sangue do Cordeiro, dignificado pela limpeza e lavagem daquele sangue, dignificado pelo perdão, pela liberdade que Ele nos deu, dignificado por causa da ressurreição de Jesus Cristo, andarão de branco comigo, porquanto são dignas disso. O que vencer, versículo 5, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome perante o meu Pai e perante os seus anjos. Isso é dignidade. Quando no futuro entrares no céu, porque você vai entrar lá, porque você vai chegar lá, e Deus Todo-Poderoso vai te olhar e vai sorrir, e Jesus Cristo vai te introduzir aos anjos e ao Pai, e vai dizer: este é o meu filho, esta é a minha filha, ela foi lavada, ele foi lavado, comprado pelo sangue do Cordeiro. Você será digno para isso em nome de Jesus. Atualmente, a intenção de Deus é de que toda a humanidade seja digna. O Adão foi digno, a Eva foi digna. Vamos fazer o homem, criar o homem em nossa imagem e a nossa semelhança, e que lhes damos domínio, e tiveram domínio sobre tudo na terra, e foram colocados no jardim do Éden, e sempre eles lhes visitavam. Eram dignos da sua comunhão, eram dignos da sua presença, eram dignos de todas as coisas que ele tem criado. Tudo estavam sob o seu domínio, até que aconteceu algo, e Adão e a Eva pecaram, caíram fora de graça e caíram no capim, caíram do ponto mais alto e caíram no ponto mais baixo. Adão, onde é que estás? Agora ele já não estava digno de ficar com confiança na presença do Senhor. Ele disse: Senhor, ouvi a tua voz no jardim e eu escondi. Algo aconteceu. Esta é a corrupção que entrou neste mundo e que nos fez indignos. E então o Senhor Jesus Cristo veio e ele disse: eu vou lhes trazer de volta. E ele disse que vai te trazer de volta aquele lugar de dignidade. O Senhor quer nos trazer de volta naquele lugar. E todos nós que estamos aqui já estamos de volta. Já estou de volta na graça de Deus. Já estou de volta na presença de Deus. E agora, porque Ele nos lavou, porque Ele nos purificou, Ele nos torna digno. E assim que continuamos com o Senhor, eu vou continuar. Eu disse que assim que continuamos com o Senhor, porque eu vou continuar. Naquele último dia final, quando o Senhor contará os seus, e quando os santos vão marchando, entrando, você será digno de estar lá. E eu serei digno de estar lá. E para sempre e todo sempre estaremos na presença do Senhor, digno por causa da limpeza pelo sangue do Cordeiro. É por isso que estamos a ver o tópico que disse: nossa dignidade através de seu poder de ressurreição. A nossa dignidade, a minha dignidade, a tua dignidade, através de seu poder de ressurreição. Vamos ver toda a história. Número 1, a corrupção que manchou, que sujou a nossa dignidade. A corrupção que estragou a nossa dignidade. A corrupção que sujou a nossa dignidade. Esse é o ponto número 1. Agora, ponto número 2, a conexão que nos torne dignos. A conexão
que nos torne dignos. Estamos conectados de novo a Deus, ligados de novo a Deus, através do Senhor Jesus Cristo. E através desta conexão, através desta ligação, mais uma vez tornamos dignos. Ponto número 3 agora é a circuncisão que guarda a nossa dignidade. O que aconteceu com o primeiro Adão? O que aconteceu com a Eva? Não foi permitido para acontecer de novo. Assim que o Senhor nos dignifica, não podemos recuar. Tem que haver algo que Deus vai fazer que vai te ajudar a guardar a nossa dignidade. A circuncisão que guarda a nossa dignidade. Esse é o ponto número 3. Agora vamos para o ponto número 1, que é a corrupção que manchou, que sujou a nossa dignidade. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. No versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Dignidade. Sobre toda a terra. O amor de Deus foi derramado sobre o homem e sobre a mulher, Adão e a Eva, e sobre todo reptil que se move sobre a terra. O Adão e a Eva eram a coroa da sua criação, eram os amados na sua presença, e ele colocou tudo debaixo deles. Isso é dignidade. E criou Deus o homem à sua imagem. Versículo 27. A imagem de Deus o criou, macho e fêmeas os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai. São dignos. Nascem filhos também que serão dignos. Foram criados na imagem e na semelhança de Deus, então produzem filhos, filhas e filhos que vão carregar também esta imagem. E continua a dizer: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Já vos dei a chave, já vos dei o poder, já vos dei a autoridade. Estão dignos perante mim, então por isso tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Mas eventualmente você sabe o que aconteceu com essa história da queda do homem. Como resultado disso, a corrupção entrou no mundo. A corrupção na vida de todos, que fez com que Deus disse agora que Ele vai reverter tudo que Ele colocou no lugar. Olha então no Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Agora eu vou ler a partir do versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A queda já tinha tomado lugar. E denigriu e sujou, e a natureza podre entrou no homem. Não somente em Adão, nem somente em Eva, mas todos os seus filhos, todos. E Deus disse agora que assim que ele olhou para todos, ele disse: a imaginação dos pensamentos de coração de todo homem era só má, só a maldade. E isso continuou continuamente. No versículo 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. O homem tornou-se indigno, indigno do seu prazer, indigno da sua bondade, indigno de todo o seu prazer, e pesou-lhe em coração no Senhor. No versículo 7, e disse o Senhor: destruirei de sobre face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao reptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo. Eu estou a mudar a minha ideia.
A dignidade que eu dei ao homem, o domínio que eu dei ao homem, eu estou a retirar isso. Por causa da corrupção que penetrou. Ele diz, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E Deus é incorruptível. E Deus é puro. Deus é perfeito. E então, o corrompido não pode ser digno perante o perfeito. O pecaminoso não pode ser perfeito e digno na presença do santo. E o impuro não pode ser perfeito, nem pode ser digno na presença daquele que é imaculadamente limpo. No versículo 12, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Todo homem, toda mulher, todo o povo na terra, todo era corrompido. E ele diz, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. É isso que trouxe o julgamento do dilúvio, e a toda a humanidade foi varrido fora da presença de Deus, foram inundados fora para a separação eterna, fora da face de Deus eterno. E então, ele chamou Abraão, sabes, o Noé foi preservado, ele e a sua família, e depois ele chamou Abraão e continuou, e os filhos de Israel tornaram-se uma nação, e Deus disse, ok, agora vou começar com eles, e por isso ele disse ao faraó, faraó, deixa o meu povo ir. Ele achou de novo um povo, comprazeu-se neles, e achou o povo que vão lhe seguir, e serão dignos na sua presença. Olha então no Êxodo capítulo 32, Êxodo capítulo 32, aquela má história repetiu-se novamente. A corrupção tomou lugar. Dignidade foi cancelada e o homem tornou-se indigno novamente. Naquela altura, todo o Egito eram já indignos. Os moabitas eram já indignos. Todos os países na terra eram indignos. E a esperança somente estava só com Israel. Mas agora, Êxodo capítulo 32, no versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Novamente, aquela dignidade foi removida deles, porque tornaram-se indignos. Em fato, vamos ver o veredito final. Versículo 33. No versículo 33... Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livre. Não estavam dignos de estarem na presença de Deus, de estarem no livro de Deus. Talvez algo agora aconteceu e as pessoas aprenderam as suas lições e que toda esta corrupção vai chegar ao fim. Isso nos leva até Salmos capítulo 53. Salmos capítulo 53, lendo a partir do versículo 1. A história de humanidade subindo e caindo. E caíram tão baixo até o ponto que Deus disse que já não há ninguém digno. Salmos 53, versículo 1. Diz o necio no seu coração, o louco no seu coração, o tolo no seu coração, que não há Deus. Estás a ver? Sem o poder de Deus, sem a presença de Deus, sem ter nada para fazer com o Senhor. Olha no versículo 1. Tem-se corrompido. O mundo corrompeu-se. O alto e o baixo. O educado e o analfabeto. Aquele que está no campo e aquele que está na cidade. Todos têm se corrompido e têm cometido abominável iniquidade. E não há ninguém, marca isso, não há ninguém que faça o bem. Esta é a corrupção que manchou e sujou a nossa dignidade. O pecado nos separou do Senhor. E ao invés de ser digno, ficamos indignos. Versículo 2.
Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, sujos, nojentos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. E começou a lhes enviar os profetas. E esses profetas tentaram desviar o povo do seu caminho maus, a fim de poderem ter a dignidade novamente. Então, o que foi a resposta do povo aos profetas? Vamos ver. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, lendo a partir do versículo 4. A história das gerações das pessoas que entraram na corrupção. E por causa desta corrupção na vida individual, a corrupção nas famílias, a corrupção em toda a nação, então todo o sítio ficou poluído e já não há dignidade. Isaías capítulo 1, versículo 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Não somente que eles são corruptos, mas corrompem também outras pessoas, corrompem mentes inocentes, corrompem aqueles que ainda estão a crescer, corrompem aqueles que estão a entrar agora no mundo, e eles transferem as suas corrupções aos outros. Ele diz: dos filhos corruptores deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para atrás. E ao invés de buscar a face do Senhor, certamente eles substituíram rituais e cerimônia com a justiça. Olha no versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos vossos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não fogo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Eram indignos. Não tragas mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação da congregação. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ossos, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Vê só, estavam corrompidos, no coração corrompidos, nas palavras das bocas corrompidos, nos seus sacrifícios corrompidos, obras das suas mãos corrompidos. E Deus disse: tiram isso fora de mim, porque não são dignos de aproximarem a minha presença. Estás a ver? Porque ele enviou até os pastores, profetas, doutores, ensinadores, professores a eles. E estes todos que o Senhor enviou a eles, tentou lhes trazer de volta no etapa da dignidade. Mas o que aconteceu com estes profetas? Malaquias capítulo 2, versículo 5. Malaquias capítulo 2, versículo 5. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu las dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade estava na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Antes que continuamos, pensa sobre as nossas igrejas locais, a nossa igreja pequena aqui, igreja bíblica da vida profunda, da maneira que começamos esse ministério.
E as pessoas estavam a vir no estudo bíblico. E estavam a ouvir a palavra de Deus. E ensinamos a palavra de Deus. E você vai ver as pessoas a correrem para participar no estudo bíblico no domingo, na segunda-feira. Porque não querem perder nada no estudo bíblico. E quando viam a palavra de Deus, eles oravam e oravam e oravam. Alguns choravam. Alguns exclamavam. Alguns ajoelhavam. Alguns ficavam de pé. E não vamos encerrar a oração. E deixávamos todos e continuaram na oração e orando e orando. E quando o céu caiu sobre as suas almas e a palavra de Deus está dentro dos seus corações, e eles prometeram: Senhor, eu vou corrigir isso que estava errado, eu vou fazer aquela restituição e eu vou endireitar aquilo tudo. Com a convicção e coragem, levantaram de oração e voltaram para os seus escritórios em todo o sítio. A justiça estava espalhando e o bom evangelho do Senhor estava a espalhar na vida das pessoas. E então começamos o retiro. E também no retiro as pessoas vinham, as pessoas participavam. E quando participavam no retiro, eles abandonam as suas cargas. Ninguém se preocupava de onde vai dormir. E eles estavam perante o Senhor e eles oravam pedindo: Senhor, faça de novo para mim, renova a minha vida, revitaliza a minha vida. E em todas as mensagens você vai ouvir as pessoas a orarem ali, a orarem aqui, e eles oravam e oravam e oravam até que o céu desça sobre as suas almas. Não havia argumento, não havia desconcordância, tudo corria suavemente. E era assim como este povo que estamos a ler agora. Mas agora, olha só para a história. Vou continuar no versículo 8. No versículo 8 ele diz: mas vós vos desviaste do caminho. Isso está acontecendo de novo. Aquele povo que Deus enviou a eles para dizer que são a esperança da nação. E aquela nação é a esperança do resto do mundo. E a palavra de Deus vai, a partir desta nação, vai alcançar outras nações. Mas vós vos desviaste do caminho. A muitos fizeste tropeçar na lei. Corrompestes o conceito de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A corrupção voltou novamente. E assim que pensar sobre a nossa igreja, a igreja que foi reputada de ser justo e santo e transparente. Sabes, naqueles dias, se as pessoas fizeram qualquer coisa que não deveriam fazer, e erradamente lhes demos uma mensagem para pregar no retiro, eles sozinhos, sem ninguém lhes queixaram, eles vão dizer: por favor, não sou qualificado, eu preciso organizar algumas coisas na minha vida. Eles não escondiam nada. E quando você lhe perguntar: o que é que precisas organizar na tua vida? E eles vão te dizer: eu preciso organizar isso e organizar aquilo, por favor, não preciso pregar agora. E se eles não vieram, as suas esposas virão e vão dizer que o meu esposo agora não está pronto para pregar, porque agora há coisa que estamos a retificar na família e ele não está qualificado. Se a esposa não vier, os seus amigos vão vir e vão dizer que não são dignos agora. Era transparente, até que as coisas começaram a mudar, até que algumas pessoas vão começar a perguntar agora: mas quem falou com o pastor? Como é que o pastor conhece isso? E algumas pessoas vão ter medo de aparecer sozinho quando fizeram a maldade. E eles já se corromperam. E você não sabe, e ainda está a pregar no domingo, ainda está a pregar na quinta-feira. É por isso nada está a acontecer, porque há corrupção escondida. E então, em várias sessões, o líder naquela sessão, normalmente ele protege o seu povo no pecado, cobre o seu povo no pecado. A corrupção entrou. A nossa dignidade foi apagada. Olha no versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. A corrupção é que traz a parcialidade. Você lida com essa aqui firmemente e também tem outra pessoa que fez a mesma coisa. E então você vai pensar agora: se aplicamos o cajado, se aplicamos a palavra de Deus,
neste homem. Embora que sabemos que ele não está qualificado, e embora que sabemos que ele é culpado e corrompido e corrupto, o que vamos fazer? Mas sabe, porque há algumas pessoas que vão levantar e dizer, não, se ele não está ali, se o fulano não está presente, a igreja vai desabar. Se o fulano não está aqui presente, vamos espalhar a igreja, vamos estragar a igreja. Se ele não está aqui, nada vai acontecer. A corrupção tomou um nível mais alto, mas Deus vai nos trazer de volta. Eu disse que Deus vai nos trazer de volta. Eu vou ler agora a partir do Novo Testamento, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Ele diz, como está escrito, não há justo, não há um justo, nenhum sequer. Continuaram na religião, na tradição, e ele disse, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trataram enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho de paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso torna as pessoas indignos. Eu te falei e eu li para você no Antigo Testamento. Os pregadores, os pastores, os profetas, os sacerdotes, que eram supostos trazer o povo numa etapa de dignidade, também desviaram. Segunda de Pedro, desviaram-se. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, lendo a partir do versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 2. Eu estou a ler a partir do versículo 19. Aqui a Bíblia diz, no versículo 19, prometendo-lhes liberdade, pregadores, pastores, profetas, evangelistas, bispos, arcobispos e apóstolos, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Está a te prometer e, por exemplo, tiveste uma igreja ali e a igreja está a te dizer, vem conosco, vem cultuar conosco, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se disciplinares qualquer um na igreja que acredita na Bíblia, ao invés dele ficar e orar até suceder e voltar perante Deus, restaurado e lavado e purificado e puro, ele vai dizer, me disciplinaste? Ok, fica aí. Ele te deixa, vai naquela outra igreja, naquele outro ministério, naquela outra assembleia, e ele vai dizer, não te preocupas, nós conhecemos a igreja bíblica, eles são assim, vem aqui. E lá lhes dão posição, a posição que vai lhe afundar no inferno, porque, sabes, lá prometendo-lhes liberdades, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Mas isso, deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio que se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Você não vai morrer na corrupção. Você não vai morrer na poluição.
É melhor enfrentar a verdadeira coisa e ajoelha perante o Senhor e diz: Senhor, faça novamente. Reaviva-me novamente, lava-me novamente. Permite que o poder da tua ressurreição faça uma nova obra em mim. Se você está trabalhando na igreja e estás naquela posição e você sabe que dentro de ti que a corrupção te venceu, que a corrupção destruiu toda a tua vida, a tua esposa sabe, o teu esposo sabe, ou então os teus filhos sabem, e então algumas pessoas sabem, mas disseram: não vão ouvir da minha boca, ninguém vai ouvir da minha boca, e continuas a trabalhar, e tu sabes que se morreres naquela condição, vais acabar no inferno. Meu irmão, minha irmã, não deixa a corrupção tirar a melhor parte de ti. Arrepende-te, volta e busca a face do Senhor, e o Senhor vai te trazer de volta. Alguém ali, eu disse que o Senhor vai te trazer de volta. E então você vai fazer a tua ligação, a conexão novamente. Agora, ponto número 2. Ponto número 2, a conexão que nos torne dignos. A conexão que nos torne dignos. Eu vou ler o livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Ele diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Como? Como que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Quer dizer, se chegaram num estado e chegaram naquela situação para serem dignos. Olha no versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Quando confessares o teu pecado, aquele que cobre, aquele que esconde o seu pecado não vai prosperar, não terá comunhão com Deus, não terá dignidade na presença de Deus. Não importa o que estás a usar para cobrir aquela coisa, não vais prosperar. Mas aquele que confessar e abandonar o seu pecado terá misericórdia. E esta misericórdia é que vai te conectar de novo, é que vai te ligar de novo com aquela dignidade que temos no Senhor. Salmos 51, versículo 6. Salmos 51, versículo 6. A Bíblia diz aqui, ele disse: eis que amas a verdade no íntimo, não superficialmente nos teus lábios, não superficialmente na tua língua. Deus deseja a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Por isso, purifica-me com hisopo. Aqui temos um rei, o rei Davi, que cometeu algo errado, e a sua família sabem sobre isso tudo. Até eles também lhe apoiavam, porque ele enviou-os para ir chamarem aquela mulher. E ele escreveu uma carta e disse: Joabe, se receberes essa carta, é isso que vais fazer. Pega o homem, coloca na linha da frente, e o homem foi morto. E esta é a razão pela qual o Davi não lidou com Joabe, porque havia muito segredo de Davi na mão de Joabe, porque Joabe era aquele que fazia todas as suas obras sujas. Mas agora o Davi veio no aberto, veio abertamente e disse que eu pequei. Você precisa vir assim na presença de Deus. Se há um Joabe que tentou esconder o teu pecado para ti, se você será digno novamente na presença do Senhor, para ficar firme na presença de Deus, para viver na presença de Deus, para habitar na presença de Deus, para andar na presença de Deus, aceitavelmente, precisas vir limpo. Precisa sair e aparecer limpo. E assim que vieres limpo, e vai dizer ao Senhor: purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
não me lances fora da tua presença. Entendes agora? Porque não sou digno. Eu entendo que eu não sou digno de estar na tua presença. Eu entendo que eu destruí tudo. Eu entendo que eu já caí. Eu fiz o impensável e por isso não sou digno de estar na tua presença. Mas não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Versículo 13. Então, depois desta restauração, então, depois desta limpeza, então, depois desta purificação, então, depois de endireitar o teu caminho com Deus, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. É isso que é preciso. Se vamos ter esta dignidade de volta, você vai ter de volta. Eu disse que teremos esta dignidade de volta. Olha então no Lucas capítulo 19, versículo 6. Lucas 19. Estamos a ler a partir do versículo 6. Lucas capítulo 19, versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Aqui está falando sobre os Zaqueus. Era um pecador. E as pessoas sabiam que era um pecador, era um publicano. E as pessoas sabiam, não eram segredos. As pessoas sabiam que havia muitas coisas sujas na sua vida. E vendo tudo isso, versículo 7. Vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Talvez tenha alguém aí e esta pessoa com quem estás a viver uma vida suja, esta pessoa até não sabe que você é um membro desta igreja e ele foi convidado no retiro e ele veio com um coração aberto que eu quero participar, já me convidaram durante muito tempo e eis que quando ele chegou aqui e te viu e você está a servir, você está a fazer algo, ele vai dizer: o quê? De toda a gente? Olha então eu conheço a sua vida. Ele é corrupto, ele é sujo, ele é um mentiroso, ele suja as mulheres. Ou então, se for uma mulher, ele diz: todo mundo lhe conhece como sanita pública, todo mundo caga nela. Então, a qualquer momento, ele te viu aí como uma obreira, como um obreiro, e por isso ele fica a dizer: o que é isso? Mas os Zaqueus, que é um pecador, não perdeu tempo. Você não vai perder tempo. E levantou-se Zaqueus, diz ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Há sempre uma evidência de conversão. Há sempre uma evidência de salvação e a restauração. Ele diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, marca esta palavra, será que já defraudaste alguém do seu certificado e você está a trabalhar com este certificado? Será que já tiraste a mulher de alguém fora dele e você, aquela divorciada, agora torna-se a tua mulher? Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, será que já defraudaste alguém da sua coisa preciosa e você está aqui a pular, dizer que eu sou nascido de novo, sou nascido de novo? Você não é nascido de novo. Tem que haver a evidência de arrependimento e regeneração da tua vida. Ele disse: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. É assim que ficamos novamente conectados e vamos continuar ligados. Eu vou permanecer conectados. Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas capítulo 21, versículo 34. Aqui no versículo 34 do livro de Lucas capítulo 21, versículo 34, ele diz: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. Estás a ver? Há algumas coisas que acontecem no mundo e se você guarda isso no coração,
vai te cegar e vai te deixar bêbado. E você vai ir caindo. E você não vai evaluar mais as coisas. E você vai levar as coisas desse mundo mais em cima e não vais dar valor nas coisas dos seus. Quando o teu coração está carregado de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois. Será que és nascido de novo? Vigiai, pois. Será que estás santificado? Vigiai, pois. Será que estás qualificado? Será que já foste feito digno pelo sangue do Cordeiro? Então, por isso, vigiais, pois. Será que já saíste fora do mundo e já deixaste toda a denegrição do mundo? Então, por isso, vigiais, pois. Versículo 36. Em todo o tempo, orando. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos. Não porque eu estou a vir na igreja e eu sou digno, não. Você vai vigiar, você vai orar e você vai se separar das coisas que estão a tentar te meter no chão e dos cuidados desta vida. Ele diz, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Digno de estar em pé diante do Filho do Homem. Como é que isso vai acontecer? 1 de João capítulo 2. Eu estou a ler a partir do versículo 15. 1 de João capítulo 2, versículo 15. Ele disse, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. As coisas que interessam a mente dos mundanos e daqueles que não conhecem sobre o seu, não conhecem aqueles que o poder de ressurreição ainda não agiu nas suas vidas. Eles amam isso, amam aquilo e eles vão carregando essas coisas como se que é a coisa que vai lhes levar para o céu e permitir-lhes viver eternamente com Deus. Mas todas essas coisas do mundo já destruiu muitas vidas, já destruiu muitas igrejas e muitas famílias. Ele disse, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, então o amor do Pai não está nele. E como é que você vai saber que alguém agora está a amar o mundo? Ele não consegue pregar como pregava. Essa pessoa não será mais tão clara, não será mais transformada como antes. Ele começa assim, estás a ver? A filha saiu e trouxe vestes de Babilônia. E o pai vai dizer, o que é isso, filha? E a filha vai dizer, pai, a minha vida é assim que eu quero viver. As vestes de Babilônia é que vai bem comigo, com a minha complexão, com a minha vida, com os meus amigos e amigas. E então o pai fica calado. E eis que o pai está a procurar algo no armário e ele viu a roupa da esposa e vai dizer, o que é isso, minha mulher? Esta aqui é outro vestido de Egito. E quando a mulher voltar, ele vai dizer, meu marido. E quando a mulher voltar, o marido vai dizer à mulher, minha esposa, minha mulher, eu vi uma coisa. E a mulher vai perguntar, viste aonde? E ele vai dizer, eu vi no teu armário. E ele diz, vamos então ver. Eu chego lá e diz, onde que tiraste isso? E onde é que tiraste o dinheiro para fazer isso? E a mulher vai querer dizer algo. Porque sabe, todo aquele que quer fazer o mal deve defender o mal. Quer dizer, é isso que eu quero fazer. Pode fazer o que quiseres, eu vou continuar a ir na igreja. Não vou vestir isso para ir na igreja, vou vestir em outros sítios. Porque quando estou em Roma, eu me comporto com os romanos. Quando estou na igreja bíblica, eu visto como os da igreja bíblica. E quando estou lá fora, os meus amigos e as minhas amigas, os colegas ainda estão lá fora. Você sabe, então preciso aparecer como eles. E o homem está derrotado na sua própria família. E ele é um pregador. Agora ele vai subir ao púlpito e vai ler muitos versículos da Bíblia e ele não pode chamar a palavra diretamente como fazia. Sabe por quê? Porque ele já é um comprometedor. Porque as suas filhas já lhes venceram. Porque a sua esposa já lhe venceram. Mas vamos voltar novamente
na palavra que foi dada uma vez aos santos em nome de Jesus. E se você é uma pessoa sincera, se estás num lugar onde não consegues pregar a palavra, se estás num lugar onde não és digno de pregar, a coisa honorável para fazer é revistar-te e diz que antes eu acreditava nisso, antes eu pregava isso, mas agora eu me vejo como hipócrita, porque mesmo se eu pregar, a minha família não pode segurar isso. E ele disse, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se qualquer um, não importa o seu título, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Alguém aí vai permanecer para sempre. Eu disse que alguém aí está permanecendo para sempre. 1 de João capítulo 3. Estou a ler a partir do versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora neste tempo presente, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele. Serás semelhante a Ele. Seremos dignos em nome de Jesus. Porque assim como o veremos, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade. Pode ser que ele está cometendo esse pecado publicamente ou privadamente. Olha, eu tenho piedade das pessoas que estão numa igreja como essa e eles estão a recusar de se arrepender, e eles têm posição e eles estão a guardar esta mesma posição, e todos que eles conhecem sabem que estão a viver uma vida derrotada, uma vida corrompida. E então, quando eles vêm no aberto e querem fazer, sabes, aqueles seus cultos, eles trocam a cara. E quando você está a vir, tipo, você conhece algo sobre eles e eles vão te olhar e vão dizer, então o quê? Então o quê? Então você sai do seu caminho. Estás a ver? Estas pessoas que são endurecidos no pecado, e eles dizem, então o quê? O quê? E eles chotam todo mundo com isso. Olha, você vai perecer sem remissão, porque não há ninguém agora. As mensagens não vão te tocar. Os teus amigos não conseguem te tocar. O pastor nem consegue te tocar. Ninguém consegue falar contigo. É assim que você vai perecer. Mas eu oro que você não vai perecer. Me dá um bom amém da igreja bíblica. Olha então no versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica quem pratica o pecado é de quem? Me digam. Como é que você vai permitir alguém que é do diabo te colocar a mão e dizer que ele quer orar para ti? Isso não vai acontecer contigo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Qualquer amém ali? Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não vive pecando, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É assim que seremos dignos, e você será digno em nome de Jesus.
Isso nos leva agora ao ponto número 3, que é a circuncisão que guarda a nossa dignidade. Ele nos torna digno nos salvando. Ele nos torna digno reconciliando-nos com o Pai. Ele nos torna digno cancelando a punição contra nós. Ele nos torna digno nos dizendo que agora os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Mas agora, ainda há uma coisa que Ele quer fazer. Ele quer nos circuncisar os nossos corações. Ele quer circuncisar os nossos corações, os nossos lábios e o nosso homem interior. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Aqui ele nos diz, no versículo 6, ele diz: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Esta aqui não é a circuncisão feita por homem. É a circuncisão que o próprio Deus vai fazer. E não é a circuncisão do corpo, é a circuncisão do coração. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente. Não é para parar com a primeira geração. Há algumas pessoas que estão a dizer: nós sabemos o que o pastor está a pensar agora. O pastor quer que a igreja bíblica permaneça como na primeira geração. E eles não acreditam no milagre, a continuidade do milagre. E eles dizem que isso não vai acontecer. Estamos agora numa outra geração da igreja bíblica. Aquela primeira geração, tudo que fizemos, tudo que tivemos, é só para podermos entrar no céu. Se a segunda geração, terceira geração, quarta geração, se Jesus demorar, se querem entrar no céu, devemos batalhar honestamente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não importa a geração. Ele disse que eu circuncidarei o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. E no Novo Testamento também nos falou acerca desta circuncisão, livro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. E eu estou a ler a partir do versículo 29. Romanos capítulo 2, lendo a partir do versículo 29. No versículo 29 ele diz: mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão aqui é do coração. Aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ele vai fazer para nós. Eu disse que o Senhor vai fazer em nós. Jeremias capítulo 32. Eu estou a ler a partir do versículo 38. Jeremias capítulo 32, versículo 38. Ele disse aqui claramente que: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazerem bem, para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração. Olha para isso, para que nunca se apartem de mim. Ele vai circuncidar os nossos corações e outros denegrir. Tudo que sujo que ficou lá, Ele vai remover. Ele vai purificar-nos. E Ele vai nos lavar. E Ele vai aprofundar no nosso homem interior, no nosso espírito interior. Ele vai aprofundar nossos corações. E Ele vai remover toda a sujeira da natureza de Adão, em nome de Jesus. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Estás a ver? Esta aqui é outra forma de falar a circuncisão do coração. O homem velho foi com ele crucificado. E ele continuou dizendo que
para que o corpo do pecado seja desfeito. O corpo do pecado, o núcleo do pecado, o gerador e a origem do pecado, aquele que está a fazer o pecado germinar e então espalhar, aquele corpo do pecado, ele diz, a fim de destruir este corpo. Ele vai destruir este corpo. Na tua vida, vai destruir o corpo do pecado. Na tua família, vai destruir o corpo do pecado. E o fogo do Espírito Santo virá e vai queimar todas as palhas fora da tua vida, em nome de Jesus. Então ele disse, a fim de que não sirvarmos mais ao pecado, a fim de não sermos mais o escravo do pecado, a fim de que não sermos mais os servos do pecado, a fim de que não sirvarmos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado, livre do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte já não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, como Cristo, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Como mortos para o pecado. Estais mortos para o pecado, não somente isso, mas na verdade, no próprio facto, na profundeza disso, e não importa onde fores, a tua vida mostra que estás mortos para o pecado. E quando estás mortos para o pecado, a cerveja já não vai te atrair. Me dá um bom amém. A fornicação já não vai te atrair. Adultério não vai te atrair. O amém está morrendo. A pornografia no internet já não vai te afetar. E todas essas coisas que você está a procurar em segredo, você já não vai lhes procurar nunca mais. Parece que alguém familiarizou-se contigo. O fulano morreu durante muito tempo. E então ele ou então ela já foi sepultado, foi enterrado, enterrada. E você não vai ir lá no cemitério ali procurar. É a mesma coisa com o pecado. Quando o pecado morre fora da tua vida, e quando está circuncidado no coração, aquele homem velho está morto e sepultado no cemitério. Nunca mais vai ressuscitar para te derrotar em nome de Jesus. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não vai reinar. Eu disse, não vai ter domínio sobre ti. Você vai ter domínio. Você vai ter uma vida nova e serás digno de andar nas ruas de ouro no céu, em nome de Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros à tua mão, nem tampouco apresenteis os teus membros, os teus olhos, nem tampouco apresenteis os vossos membros, os teus pés, nem tampouco apresenteis os vossos membros, qualquer parte do teu corpo, ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Isso vai acontecer. Eu disse para a ti, vai acontecer. Olha no versículo 18. E libertados do pecado, fostes feitos. Estás a ver? Aquela corda, aquele fio que te amarrou com o pecado, aquele fio está cortado. Aquela corrente está quebrantada. E aquele pecado que está a te ligar com a tua vida passada, aquele pecado está lavado no sangue do Cordeiro em nome de Jesus. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação
tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E o teu fim, a vida eterna. Em Colossenses capítulo 2, versículo 11. Colossenses capítulo 2, eu estou a ler a partir do versículo 11. Colossenses capítulo 2, lendo a partir do versículo 11. Ele disse: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne. Estás a ver a circuncisão a qual o Paulo estava a falar no livro de Gálatas, feitos com a mão, aquele que os judeus estavam a dizer aos crentes gentios que precisam ser santificados, circuncidados. O Paulo disse: aquele tipo de circuncisão foi-se, já não é para nós. Ele disse: com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne. Tá? No despojo, tirando fora, lançando fora, deitando fora, pisando isso para morrer, mata isso. O corpo do pecado da carne, a circuncisão de Cristo. Uma nova vida está começando para ti. Um novo coração te será dado. Mas você precisa fazer o que este homem fez. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Você precisa fazer o que este homem chamado Isaías fez. Versículo 9. Isaías 6, versículo 9. Então disse eu. Não, versículo 5, perdão, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Purificado o teu pecado. Haverá uma purificação agora. Haverá uma circuncisão agora. E haverá uma purificação agora. O Senhor vai te purificar, e o Senhor vai te lavar, e o Senhor vai te purificar a partir do homem interior até todo o corpo, toda parte do teu corpo, em nome de Jesus. Salmos 52. Salmos 52, versículo 1. Ele disse, Salmos 52, versículo 1. Olha, o Senhor vai nos tornar todos santos. Santos no coração, santo na linguagem, santo na imaginação, santo nos nossos planos, santo na igreja, nos comportamentos e fora da igreja. Ele diz que somos as cidades santas, porque de agora em diante nunca entrará em ti o incircuncidado e o imundo. Nunca mais te entrará o incircuncidado e o impuro. Sacode-te do pó, levanta-te e senta-te, ó Jerusalém. Desliga-te, ó filha cativa de Sião, porque assim disse o Senhor: vendeste a ti mesmo por nada e serás resgatado sem dinheiro. Porque diz o Senhor Deus: o meu povo caíram no passado, entraram no Egito para viverem lá, e ali lhe oprimiram sem causa. Mas agora, o que eu ouvi, diz o Senhor, que o meu povo são tirados por causa de nada. Aqueles que lhes oprimiram, lhes fizeram chorar, diz o Senhor, e o meu nome continuamente, todos os dias, está blasfemado. Então, por isso, o meu povo conhecerá o meu nome. Então, conhecerão naquele dia que eu sou aquele que fala.
sou eu. Quão formoso sobre a montanha o pé daquele que traz boa nova e publica a paz, e que traz a boa nova e que publica a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Deus vai reinar no teu coração, vai reinar na tua vida, vai reinar na tua família e vai reinar onde trabalhas. Em todos os lugares onde fores, Deus vai reinar novamente em nome de Jesus. Os teus atalaias levantarão a voz, juntamente com a voz cantarão, porque eles verão cara a cara. Já não haverá contendas, desunidade e argumentos, porque eles verão cara a cara. Quando o Senhor trazerá de novo Sião, nos fazer cantar juntos em Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, resgatou Jerusalém, porque o Senhor abriu a sua mão perante toda a nação, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Quando Ele nos renovou, quando Ele nos reavivou, quando Ele nos circuncidou, quando Ele nos colocou em chamas, vamos sair com o Evangelho, com a mensagem de salvação. E todo mundo na nossa província, no nosso país, no nosso continente, vão ouvir esta mensagem de vida em nome de Jesus. E Ele disse: apartai-vos, sai deles, não toca coisa imunda, sejais limpos, aqueles que carregam o vaso do Senhor, porque não irão depressadamente, porque o Senhor irá adiante de ti. O Senhor irá adiante de ti, e o Deus de Israel será a tua recompensa. Eis que o meu servo liderará prudentemente, e será exaltado e muito alto. Será que há um servo de Deus ali? Será que o servo do Senhor está ali? O Senhor vai te promover e vai te levantar em nome de Jesus. E a sua forma, mais do que os filhos do homem. Então, assim ele espalhará muitas nações. O rei fechará as suas bocas, porque aquilo que não foi lhes dito, eles verão. O que nunca viste antes, esta noite vais ver. A circuncisão que nunca ouviste antes, você vai ouvir na tua vida. E aquilo que nunca ouviram, eles considerarão. Será que você faz parte desta equipa? Será que você faz parte desta igreja gloriosa? Será que estás pronto para orar agora? Acorda, acorda. Veste da tua força. O circuncidado nunca mais vai entrar na tua vida. Sacode-te do pó e senta-te e desamara-te, ó cativo Sião. Vamos levantar agora e vamos tornar isso um tempo de oração esta noite. Não permite que o cansaço... O Senhor nos disse algo. O Senhor quer que sejamos dignos. O Senhor quer que sejamos dignos da sua presença e do seu poder, e dignos da sua glória, e dignos de todas as promessas que Ele nos deu. O Senhor quer que chamares por Ele, para que em toda a área da tua vida Ele vai tirar a indignidade e Ele vai te tornar digno em toda a área. Abra a tua boca e ora ao Senhor.